Olá, tudo bem, investidor? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal D12 Investimentos. Hoje nós vamos falar de renda fixa e de 4 aplicações da renda fixa, o CDB, o LCI, o LCA e a LC, esse monte de letrinha que o pessoal às vezes acha que é complicado, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então antes de começar, aproveita, vai lá, se inscreve no canal se você estiver assistindo esse vídeo, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Se você achar que esse assunto é importante, dá um like porque é importante para mim e o YouTube entende que é importante para outras pessoas, ok? Então vamos lá. O que é renda fixa? Renda fixa é quando a gente empresta o dinheiro para uma instituição financeira, tá? E você vai aplicar esse dinheiro nessa instituição e depois de um tempo você vai resgatar esse dinheiro e você tem lá uma rentabilidade. E a renda fixa é uma das aplicações, é uma aplicação conservadora, né? Porque ela não sofre muitas oscilações do mercado, por exemplo, como ações ou dólar, né? A pessoa vai lá, compra uma ação hoje, paga R$10, amanhã está 12, depois de amanhã está 8, né? Ela oscila muito, ou o próprio dólar, você sempre vai assistir o jornal, o dólar fechou a 4,90, o dólar fechou a 5, fechou a 4,80, né? Fica essa variação, né? Por isso se chama renda variável. A gente está falando de renda fixa, que é uma coisa mais estável, para um perfil mais conservador. Então vamos falar do CDB, Certificado de Depósito Bancário. O que é isso? Então você vai lá num banco, por exemplo, tá? E você fala que quer aplicar um dinheiro, o banco te oferece um CDB. Então o que ele está fazendo? Você está aplicando emprestando dinheiro para esse banco. Porque muitas pessoas ao longo do dia vão nos bancos pedir dinheiro emprestado. E ele empresta esse dinheiro que você aplicou, emprestou para essa pessoa que pediu, cobra um juros muito mais alto, obviamente, te devolve com uma remuneração. É assim que funciona, tá? Então, nós vamos falar primeiro do CDB que eu falei agora, e a LC é muito parecida com o CDB. Só que a LC, em vez de você emprestar dinheiro para um banco, que pode ser grande ou pode ser pequeno, você está emprestando dinheiro para uma financeira. Então, o que é LC? Letras de câmbio, tá? Não tem nada a ver com dólar, com euro, é só o nome da aplicação. O sentido é o mesmo. Você empresta dinheiro para essa financeira, aplica, né? E essa financeira, muitas pessoas vão lá pedir dinheiro emprestado porque estão precisando, a financeira empresta. Tem até um time de camisa verde em São Paulo que tem um patrocínio de uma financeira e cobram juros e você aplicou esse dinheiro, quando você resgata tem uma rentabilidade, ok? Então nós já falamos do CDB, do Certificado de Depósito Bancário, das letras de câmbio, ok? Da LC, agora nós vamos falar da LCI e da LCA, que é letras de crédito imobiliário e letras de crédito do agronegócio. É o mesmo esquema, você vai num banco, tá certo? E você aplica, empresta dinheiro, e só que esse banco ele vai emprestar para o setor, no caso da LCI, no setor imobiliário, tá? E no caso da LCA, tá? Letras de crédito do agronegócio para o setor do agronegócio, tá? E a mesma coisa, depois você vai lá num tempo, resgata, tem lá uma rentabilidade, mas qual que é a diferença? Tá? O CDB e o LC, quando você resgata, ele cobra imposto de renda, tá? Já a LCI e a LCA não cobram imposto. Então aí você vai me perguntar assim, então a LCI e a LCA é melhor? Depende. O que eu indico para você, tá? Porque nós, assim, a maioria das pessoas tem conta nos grandes bancos, tá? Então, por exemplo, você vai lá, sei lá, tem Itaú, tem Bradesco, você tem conta no Itaú. Então, você vai lá aplicar um dinheiro, ele vai te oferecer um CDB do Itaú, obviamente. Existem corretoras, hoje você vai lá, digita no Google, corretoras de valores, vai aparecer XP, vou falar de duas, tá? XP, aparece várias, as duas que eu pesquisei, XP e Isinvest. Muito fácil para abrir conta nessas corretoras, tá? Não paga nada. E para essas aplicações, isso é uma coisa que você tem que ficar atento quando você vai aplicar seu dinheiro, sobre taxas administrativas, custódia. No caso dessas corretoras, elas não cobram, tá? A taxa é zero. E o que acontece? Na plataforma, como eu dei o exemplo, você vai lá no Banco Itaú ou no Bradesco
ou no Santander, ele te oferece um CDB do banco lá que você for, geralmente tem taxa e rentabilidade menor, ok? Lembrando que todos esses 4 investimentos têm rentabilidade, falando em rentabilidade, né, maior do que a poupança, tá bem? Então, você foi lá na corretora e na plataforma dessas corretoras existem CDBs, LCs, LCI, LCA de vários bancos, então você tem um leque bem grande, você pode comparar, tá? Você tem lá investimentos com taxa pré-fixada. O que é isso? Por exemplo, eu vou investir num CDB do Banco X que eu achei lá na plataforma, tá? Da corretora. Então, pré-fixada, tem lá que ao longo, por exemplo, de um ano, esse CDB está pagando 8%, ok? Então, está lá pré-fixado, ok? E o que é a pós-fixada? Pós-fixada é quando aparece assim, está pagando 100% do CDI, tá? O que é o CDI? CDI é Certificado de Depósito Interbancário. O que acontece? Os grandes bancos, os bancos, tá? Os pequenos também, eles emprestam dinheiro um para o outro. E, por exemplo, aqui o Banco A emprestou dinheiro para o Banco B e o Banco B devolve esse dinheiro no dia seguinte, tá? E é cobrado esses juros que se chama CDI, que é muito próximo à taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros do nosso país, que hoje está em 3,75. O CDI ele está 3,65. Então, voltando a falar da taxa pós-fixada, tá, você vê lá, esse CDB está pagando 100% do CDI, 110%, 120%, isso é uma taxa pós-fixada, tá bom? Então, qual que é a diferença? Quando você vai resgatar o dinheiro, independente da aplicação que você fez, no CDB e no LC, quando você faz o resgate do seu dinheiro, você tem que pagar imposto de renda em cima do rendimento que você teve, dependendo do tempo que você deixou aplicado esse dinheiro. E o imposto de renda tem uma tabela regressiva, que eu vou fazer um vídeo ainda falando do imposto de renda, tá? Que começa com 22,5%, que é a maior alíquota, aí 20%, 17,5% e a menor alíquota é 15%. E então você paga imposto quando você resgata, se você tiver uma aplicação em CDB ou em LC, em Certificado de Depósito Bancário ou em letra de câmbio. Em letras de crédito imobiliário e letras de crédito do agronegócio, LCI e LCA, não tem imposto. E aí você vai me perguntar, então é melhor aplicar em LCI e LCA? Não sei, depende. Por isso que eu falei, eu indico que você abra conta nessas corretoras e mesmo antes de abrir, que não tem custo nenhum, tá? Eu citei aqui 2, tá? Que não tem custo para abrir conta e para aplicar nesses produtos é taxa zero. Na plataforma lá existe uma lâmina, que é um prospecto, tem tudo explicadinho. Se você ficar com alguma dúvida, é só me perguntar, mandar nos comentários, ok? Então, e aí você começa também a entender um pouco melhor e pode contar comigo. E essas 4 aplicações, o que elas têm? Elas têm FGC, mais 3 letrinhas. Aí você vai falar, meu Deus, Danilo, o que é FGC? Muito simples, Fundo Garantidor de Crédito. O que é isso? Quando você aplica seu dinheiro numa dessas 4 aplicações, as 4 têm um fundo garantidor de crédito. Se acontecer alguma coisa com a instituição financeira que você aplicou esse dinheiro, ele garante até 250 mil por CPF. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu fui lá e apliquei um dinheiro num CDB do Banco X. Pus R$1.000 hoje, que é dia 24 de abril. Tá? Passou um ano, eu fui lá ver a rentabilidade, tinha lá R$1.100. Aí eu fiquei felizão, nossa, rendeu R$100, né? 10%, lembrando que é um exemplo, tá? Aí no dia seguinte tinha lá R$1.102, eu felizão que está rendendo. E aí no outro dia essa instituição financeira quebrou, tá? Esse Banco X que eu apliquei quebrou. Falei, meu Deus do céu, perdi meu dinheiro. Não, ele tem o FGC, que garante até 250 mil por CPF. Então eu vou receber esse dinheiro com essa rentabilidade, esse R$1.105, tá certo? Porque garante até 250 mil. Agora, vai lá um investidor grande, o cara colocou 250 mil nesse mesmo Banco X, na mesma data que eu coloquei, passou esse um ano, ele olhou lá
tinha lá de rentabilidade 260 mil, e aí quebrou. Aí ele vai receber os 260 mil? Não, ele vai receber 250 mil, porque o FGC garante até 250 mil por CPF, o Fundo Garantidor de Crédito. Bem, eu espero que tenha... outro detalhe, tá? Todas essas aplicações, elas têm rentabilidade melhor que a poupança, ok? E é importante ficar ligado em taxas. Por exemplo, se você abrir conta numa corretora, que eu dei o exemplo que tem taxa zero, para abrir conta não tem taxa, para aplicar nesses produtos, repito, não tem taxa. Às vezes você tem lá uma conta num banco, tá? Então aí você vai transferir, tipo, num banco grande, Itaú, Santander ou Bradesco, aí você vai transferir para a sua corretora que você achou interessante uma aplicação lá que você pode aplicar R$100. Só que aí você faz uma TED, e aí nessa TED você pagou R$10, quer dizer, você já perdeu 10%. Então fica atento, porque geralmente quando você tem o seu pacote bancário, você tem lá 2, 4, 5 X-TEDs gratuitas lá por mês. Então sempre buscar não pagar essas taxas, porque senão come a tua rentabilidade. Imagina, você vai aplicar lá R$100, né, e aí você pagou R$10 de TED, perdeu 10%. E a última dica, né, muita gente acha que precisa ter muito dinheiro para investir e não precisa. Por exemplo, onde eu dei o exemplo do Banco Sofisa, tá? Não estou fazendo propaganda, não recebo nada, sim, estou querendo ajudar as pessoas. O Banco Sofisa também, você abre conta, não paga nada. Para investir no CDB do Banco Sofisa, é taxa zero também, tá certo? E a partir de R$1 você pode aplicar. R$1, ele é uma taxa pós-fixada, ele rende 107% do CDI com liquidez diária. Este é outro detalhe, fica atento. Quando você vai investir um dinheiro, às vezes você não presta atenção, e que não é porque às vezes ainda não está acostumado, então vê lá a liquidez. Às vezes o produto não tem liquidez diária, ele tem uma carência de 3 meses, e aí só depois de 3 meses que você vai poder sacar. Às vezes o seu dinheiro fica 1 ano retido. Quanto mais tempo ficar, geralmente nessas aplicações, melhor é a tua rentabilidade. Mas às vezes você está começando e não pode deixar esse dinheiro preso. De repente acontece alguma coisa, como eu dei o exemplo no primeiro vídeo, hoje é o segundo, da reserva de emergência. De repente você precisa sacar esse dinheiro rapidinho, né? E aí está lá na hora. Então fica atento também ao prazo, se tem liquidez diária, se não tem. Lembrando, qualquer dúvida pode me perguntar nos comentários. Então falamos de CDB, Certificado de Depósito Bancário, LC, letras de câmbio, LCI, letras de crédito imobiliário, e LCA, letras de crédito do agronegócio. Os dois primeiros, CDB e LC, tem imposto de renda na hora que você faz o resgate, é retido na fonte, tá? Já a LCI e a LCA não tem imposto de renda, os 4 são melhores que a poupança, fuja da poupança. E aí você abrindo conta nessas corretoras, e quando você digita lá no Google, apareceram várias, tem muitos bancos digitais hoje com taxa zero. Busque sempre pagar zero de taxa, tá bem? Queria agradecer, um grande abraço a todo mundo. Mais uma vez, quem está assistindo pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixa um like se você achar que é um assunto importante, que é importante para mim, e o YouTube entende que é importante para outras pessoas. Agora um grande abraço, e vocês vão me ver desligando a câmera porque é um vídeo sem edição. Grande abraço!